Saudações, meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38 e hoje a gente vai conhecer um material novo que estreou agora no final de 2020 e que vale muito a pena conhecer porque ele dá continuidade a uma linha editorial que até então havia sido cancelada e que essa é uma boa oportunidade para quem já lia, como eu, e pretende continuar lendo, e para aqueles que não conheciam o formato com que esse conteúdo está sendo apresentado agora aqui pra gente, pode ser um atrativo também. Eu estou me referindo aqui ao material 2000 AD especial. É uma publicação que, por enquanto, ela não vai ser seriada, né? Ela não carrega aqui o número 1, e sim como uma edição especial, que eu acredito que seja mais como um tipo de teste, tá? O que ela reúne, o que ela faz e qual é a proposta desse tipo de publicação. É continuar tudo que estava sendo publicado aqui na Magazine do Juiz Dredd. Nesse caso aqui, que eu estou mostrando, é o Almanac, que compila, cada Almanac, 6 edições da Magazine, que é a revista do Juiz Dredd, mas essa revista não é só do Juiz Dredd, apesar do nome. Além das histórias do Dredd, ela apresenta histórias de muitos dos personagens do universo da 2000 AD. Só que, diferentemente da revista que eu acabei de mostrar e das antigas magazines, aqui você não vai ver história nenhuma do Juiz Dredd, porque ela já é publicada de maneira solo, né? O Juiz Dredd ele ganhou a sua casa própria aqui, e aí ele tem suas publicações fechadas, que estão saindo atualmente pela Mythos. Em relação ao material, ele é capa cartão, tá? Não é capa dura, e papel couché colorido. Esse modelo de revista britânica, ela trabalha com antologias, né? Dificilmente a gente tem um título único de algum personagem, salvo aí no caso o Juiz Dredd e alguns outros. Aqui a gente tem uma coletânea, como eu havia mencionado, de vários personagens, né? Uma antologia com vários personagens, e o grande diferencial em relação às magazines anteriores, que as publicações eram seriadas, aqui todos os arcos eles são completos, fechados, tá? Mesmo que haja continuação nas próximas edições, saiba que a história que você começou a ler, ela vai começar e terminar aqui. De material, o que a gente tem aqui então? A gente tem um personagem chamado Rogue Trooper, que ele começou sendo publicado ali na revista do Juiz Dredd, né, na Magazine, em seu formato original, preto e branco e tal. Agora aqui ele vai ganhar uma nova roupagem. Foi um personagem criado pelo Dave Gibbons, né, na parte gráfica, né, e visual. Aqui você vai encontrar uma roupagem diferente. O Gibbons ele sai dos desenhos e passa a atuar nos roteiros, e o material ele é totalmente colorizado, como eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Lembrando que o Gibbons, né, para quem talvez não tenha lido, não esteja familiarizado, ele é o desenhista do Watchmen, tá? Depois a gente vai ter uma estreia chamada aqui Blacklight, com o roteiro do Dan Abnett e Steve White, que a gente conhece também nas obras de HQs americanas, né, estadunidenses, aí de super-heróis, contos de terror de Targ, que é um tipo de publicação que está ali desde os primórdios, né, da revista da publicação 2000 AD. O autor aí, no caso, é o Gordon Rainey, que ele está sempre publicando material nesse circuito europeu, mas ele também é conhecido, né, pelo público americano. O Zombo, fazendo a sua estreia aqui, ele não foi publicado também em nenhuma edição anterior, nunca havia sido publicado aqui no Brasil. O Zombo, que é roteirizado pelo Al Ewing, antes dele estar à frente do título do Hulk. Choques Futuristas, que era um título trabalhado e desenvolvido inicialmente pelo Alan Moore, tanto o Choque Futuristas quanto o Choques Alienígenas, né? Agora a gente tem aqui o Ed Robson no roteiro. E o Savage, publicado aqui pela primeira vez, com o roteiro de Pat Mills, que é um dos criadores, né, da própria editora, da própria 2000 AD, que está ali desde o princípio, que foi o criador do personagem Slane, que é um dos mais populares, junto do Juiz Dredd, à frente da editora. E nos desenhos, a gente tem aqui o Charlie Adlar, né, ou Charlie Adlar, não sei qual é a pronúncia certa, que nada mais é do que o artista da série Walking Dead, pelo menos o segundo desenhista. Para cada história você vai encontrar aqui, né, uma introdução, uma contextualização a respeito do que é o personagem, principalmente porque muitos leitores, né, estarão iniciando na cultura dele aqui pela primeira vez agora. Diferentemente da original, como vocês podem acompanhar nas imagens aí ao lado, essa daqui é totalmente colorizada e é um tipo de reformulação a respeito do personagem feito, né, só que ela foi feita pelo próprio Dave Gibbons, que é uma reformulação feita pelo próprio criador. Não que eu acho que precisasse. A arte aqui e a colorização, ela é o ponto forte, mas ela não é para qualquer tipo de público, tá? O material europeu, e principalmente o britânico, ele tem um apelo visual bastante específico, que ele geralmente não costuma agradar tanto aqueles leitores mais tradicionais, que curtem apenas HQs de super-heróis. Salvo algumas exceções, né? Alguns autores desse nicho que produzem esse tipo de arte, né? Como o Bill Sienkiewicz, o Dave McKean e outros do tipo.
Percebo que a ilustração ela é um grande diferencial. E como eu havia mencionado, toda a história, toda a resolução, ela vai estar nessa edição aqui, tá? Essa revista, a princípio, ela não teria uma continuação, mas eu tenho certeza que vai acontecer porque eu acho que dessa vez ela vai vingar. Mas as histórias, por exemplo, se ela parar por aqui, todas as histórias estarão resolvidas aqui, e ponto final. Seguindo agora para a estreia da Blacklight, também com a sua arte bem específica, bem original, a sua colorização também bem diferenciada, um padrão também bem típico, né, das publicações europeias. Aí esse é um padrão aqui já não tanto apenas das britânicas, mas das francesas e belgas também, e algumas italianas também tem uma abordagem semelhante, pelo menos na parte estética, e que também não é incomum ao mercado estadunidense. Então essa daqui eu acredito que do ponto de vista artístico ela é muito mais aceitável e palatável aos leitores, né, de super-heróis. Como eu havia comentado, então, essa também é uma história que começa e termina aqui e é uma estreia da personagem e da publicação aqui no Brasil. Contos de Targ, do personagem Targ, que ele ilustra, né, a capa da história, apesar de ser um dos mais antigos, né, da própria editora, para vocês terem uma ideia, ele já foi trabalhado pelo Alan Moore, Neil Gaiman, né, inclusive na sua estreia também, nos quadrinhos, dentro do universo da 2000 AD, antes ainda, né, dele começar a fazer os primeiros trabalhos para DC. Ele é um personagem assim diferente porque ele é muito semelhante àquela tipo de história contada assim pelo Vigia, né? Ele na verdade é só um narrador. São contos, só que de terror e ficção científica. Essa é a pegada, né? O teor do tipo de história dele, sempre com um cunho assim moral, sarcástico, sempre tentando mostrar o lado irônico e negativo de uma determinada coisa. E o material aqui, dessa vez, né, ele está sendo publicado todo colorizado, sendo que a grande parte, nas magazines publicadas anteriormente, ele era em preto e branco. Um dos diferenciais desse tipo de publicação é a sua abordagem um pouco mais adulta do que a convencional. Portanto, né, fique já avisado e sabendo que todas as publicações britânicas publicadas aqui no Brasil, né, essas linhas editoriais, não são quadrinhos infanto-juvenis. Geralmente, eles possuem uma censura 16+, ou até já parte para o 18+, dependendo da linha editorial. Aqui é a grande estreia do personagem, né, do Zombo, na mão do Al Ewing. O estilo dele pode ser reconhecido facilmente pelas histórias porque você percebe que ele sempre flerta com horror, ele sempre parte para esse lado desse tipo de horror sobrenatural, melhor colocando. E não só aquele horror mais tradicional, aquele gore, onde há apenas a exploração da violência. Aqui não, as criaturas, os acontecimentos. Há um apreço maior pelo bizarro aqui, né, nas histórias dele. E aqui, como vocês podem ver, não é diferente. Muito do que está sendo feito no Hulk agora não é tão diferente do que foi trabalhado aqui. Salvo o desenho, né, obviamente, que vai ser o grande diferencial, não em termos de qualidade, não é isso que eu estou dizendo. Um não é superior ao outro, mas é o que vai justamente separar essa questão de estilo. Mas a gente consegue ver a assinatura do roteirista aqui justamente pela abordagem estética assim, bem bizarra e violenta. Percebam as maluquices, né, concebidas visualmente, né, pelo autor. Algumas páginas, né, que na verdade são splash pages, com a história rolando, né, à frente, mostram o apreço, né, pelo terror, por esse tipo de horror não tradicional, né, desse horror mais bizarro, que ele flerta, na verdade é uma junção entre o terror visual, né, gráfico, físico, com o psicológico. E aí você tem aqui a presença do protagonista, ou pelo menos um deles, com seu visual assim bem grotesco, bem bizarro, que é uma mistura meio que de Monstro do Pântano com Crocodilo do Batman e personagens répteis do tipo, como o Lagarto do Homem-Aranha e assim por diante, só que mais aterrorizante, né? Porque ele tem uma aparência mais cadavérica. E a violência gratuita aí continua, claro, com todo o estilo Al Ewing. E o legal é que o Zumbo tem um tapa-sexo bem descolado e personalizado, o que eu acho interessante no traço do Henry Flint, porque ele lembra muito o Steve Dillon, quando ele trabalhava com o Garth Ennis, na fase tanto Preacher, né, quanto a Justiceiro. Me remete bastante à arte, né, o rosto dos personagens e até a parte da violência mesmo, né, como o sujeito aqui se autodecapitando. E o interessante mencionar também que o próprio Steve Dillon já trabalhou também para 2000 AD. Então, como vocês podem ver, é mais uma história bizarra que começa e termina aqui. E essa também é mais uma estreia dessa publicação, do personagem, aqui no Brasil. Choques Futuristas, outra série de contos, né, bem curtinhos, nascida ali nos primórdios da 2000 AD, e foi um tipo de publicação praticamente assim criada pelo e para o Alan Moore. Ele, antes dele se tornar um roteirista renomado e conhecido, ele fazia muitas dessas histórias curtas, que serviam na verdade como tapa-buraco das antologias. Sempre que precisava, né, de um
uma quantidade X de páginas, né, para preencher uma quantidade total, para completar uma edição. Então, essas histórias curtas eram utilizadas até perceberem o potencial do Moore, né, lá naquela época, no comecinho dos anos 80, e aí passar para ele títulos maiores. Inclusive, ele até criou um dos personagens aqui da 2000 AD, que é a Halo Jones, que já foi publicada aqui no Brasil, tanto pela Pandora quanto pela Mitos. É uma personagem criada, né, e escrita por ele, agora na mão de outro roteirista. A série ainda continua o mesmo tom futurista, né, bem sci-fi e bem bizarro ao mesmo tempo, típico, né, ou característico daquele tipo de publicação europeia. E, como eu havia mencionado, assim como o Targ, Choques Futuristas, ele também é um tipo de conto, bem curto, de poucas páginas, e ele está presente em todas as edições, e em algumas edições possuem até mais de uma história dessa franquia. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Essa série Savage, ela é bastante curiosa. A gente pode até dizer que é um tipo de estreia aqui no Brasil, mas a rigor não é, tá? Ele é um tipo de publicação que ela começou lá atrás, né? Ela tem um certo tempo já. É um tipo de ficção científica, mas é uma trama muito mais política e pautada na guerra, né? Criada aqui, uma série criada pelo Pat Mills, que é um dos idealizadores da própria 2000 AD e criador do Slane, como eu já havia mencionado, e de outros personagens consagrados também, até no mercado estadunidense, como o Marshall Law, por exemplo, que é um tipo de paródia aos próprios personagens da 2000 AD, como o Juiz Dredd e outros também. Como eu havia falado, é uma trama política, pautada em uma guerra, mas que, agora alguns podem até entender, é um material que ele tem um começo aqui e depois ele vai culminar numa história, numa guerra futurista, que já foi publicada aqui no Brasil, por isso que eu falei que a franquia não seria nova, ela é e não é ao mesmo tempo, só que na forma dos Guerreiros do ABC. Só para vocês terem uma ideia do quão bizarro e rico a história, apesar dos Guerreiros do ABC não terem conquistado uma certa popularidade, ou melhor, nenhuma popularidade aqui na época em que foi publicado pela Mitos na revista Heavy Metal, lá na primeira temporada. E que também se conclui nessa edição. Essa foi então a 2000 AD especial, sem número por enquanto, mas eu acredito e torço para que essa seja a número 1 de muitas ainda, né? Vida longa é esse tipo de publicação. Então foi isso, espero que tenha ajudado no entendimento, na compreensão, ou até na escolha da aquisição do material, e um grande abraço e até o próximo vídeo.